Meus irmãos, bom dia a todos, a paz do Senhor. Espero que estejam nesta manhã todos bem, abençoados aí em sua casa, nesse momento que estamos aí dando continuidade à Escola Bíblica Dominical, que possamos estar todos aí guardados debaixo das fortes mãos do Senhor, abençoados aí naquilo que fazemos, naquilo que somos. É uma alegria nessa manhã, mais uma vez, poder estar com os irmãos e podemos compartilhar, né, de alguns assuntos, de um assunto, na verdade, muito importante para os nossos dias. Na verdade, sempre foi, né? Parece que hoje, ainda mais, é importante sobre o assunto que nós vamos tratar hoje, nessa escola bíblica, né? Nós estamos aí dando continuidade naquele livro 21 Leis de Vida, né? Que ninguém devia quebrar, nem eu, nem você, né? 21 Leis de Vida. Então hoje nós vamos falar sobre uma lei, a lei de uma ficha limpa, né? A lei de uma ficha limpa. Nós vamos falar sobre uma boa reputação, né? É tão importante nos dias de hoje, né? Falarmos sobre isso, sobre uma boa reputação, porque nós encontramos muitas pessoas que se dizem cristãs, né? Que vão nas igrejas, estão assentadas aos bancos das igrejas, mas, no entanto, essas pessoas vivem como se elas não tivessem que prestar contas aos outros e muito menos a Deus, né? Então, nós precisamos viver de uma tal maneira que nós devemos sempre nos lembrar que a nossa vida, né, tem que ser e precisa ser um livro aberto, ao qual as pessoas estão olhando para nós, né, nos reconhecendo como filhos de Deus, como cristãos, né? Portanto, temos uma responsabilidade em dar um bom testemunho, né? Mantermos uma boa reputação e nos lembrarmos também que nós vamos prestar contas a Deus, né? Então nós temos que pensar sobre duas óticas, né? Sobre a ótica humana de relacionamentos na horizontal, e temos que olhar sobre a ótica, né, vertical, ou de cima para baixo. Deus está nos olhando, né? Deus está nos acompanhando. Ele está com o seu GPS ligado, o GPS celestial ligado e nos acompanhando, né, em todo tempo. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todo lugar, então tudo aquilo que nós fazemos está debaixo desse olhar de Deus, né? E nós vamos, com isso, construindo a nossa história, vamos construindo uma reputação, né? Hoje é um tempo, nós estamos vivendo um tempo em que a reputação de muitos cristãos, né, tem deixado a desejar, tem, né, falhado muito, e isso é um mau exemplo e um problema, porque muitas vezes quando vamos pregar o evangelho, algumas pessoas nos dizem que ser crente igual determinada pessoa que elas conhecem, ela não quer ser nunca, né? Ou ser como determinado pastor, ou um presbítero, um diácono, não importa, né? Como um cristão qualquer, ela não quer ser daquela forma, porque tem muitas pessoas que não se importam, acham que quando muito tem que dar satisfação apenas a Deus, quando não é isto que a Bíblia nos ensina, né? E nós vamos aqui trabalhar muitas questões aqui, não é isso que a Bíblia nos ensina, e tampouco é aquilo que Deus, né, espera de nós. Não, nós temos que ter uma boa reputação entre os homens e uma boa reputação para com Deus. Essa deve ser, né, esse deve ser o nosso foco, deve ser a nossa direção de vida, né? Nós estamos vivendo tempos, né, principalmente no nosso país, que nós temos essa fama já de ser um povo, né, que gosta de dar nó até em pingo d'água, gosta de levar vantagem em tudo, né? Então, até temos agora aí nos últimos tempos, né, a lei do ficha limpa, né? E quando nós falamos de ficha limpa, nós logo nos lembramos, né, dos políticos brasileiros, né? E por que nós nos lembramos disso?
porque a lei foi feita para eles, né? A fim de que muitas pessoas que ocupem encargos de direção desse país, né, não sejam pessoas, né, que pratiquem o embuste, a mentira, o engano, né, e que, acima de tudo, tenham um currículo já de condenação, um histórico de condenação, e mesmo assim nós os colocamos lá para nos dirigir, para nos guiar, para estabelecer as diretrizes das nossas vidas, né? E então essa lei foi criada para evitar que esse tipo de pessoa alcance essa posição. Se bem que parece que tem produzido pouquíssimo efeito, né? Porque o que a gente mais vê no nosso meio político são essas pessoas, né? Os embusteiros, os enganadores, os mentirosos, né? Mentem descaradamente, né? Roubam descaradamente, praticam toda espécie de males descaradamente e são completamente cínicos, né? Cínicos e não tem o menor temor e o menor pudor em praticar o mal, em fazer aquilo que é errado, né? E não se importam com a sua reputação. E sabe por que eles não se importam com a sua reputação? Porque a culpa é nossa, que nós temos a mente fraca, né? Somos muitas vezes enrolados com duas palavras, né? Às vezes até com um versículo bíblico, como está sendo usado ultimamente aí, somos enganados, né? E nós esquecemos muito facilmente a história, o histórico deles, né? E os reelegemos para outras eleições e eles vão se perpetuando no poder, né? Porque a culpa, na verdade, é nossa, que os colocamos lá, nos esquecendo, né? Que para estar lá, o básico dos básicos seria, né? Essas pessoas teriam uma boa reputação, coisa que nós não nos importamos com isso, né? Lembra até de uma frase de um certo político aqui de São Paulo, que diziam assim, né? Ele rouba, mas ele faz, né? Lembram disso? Né? Ele rouba, mas ele faz. Então a gente não se preocupava nem com a reputação de ladrão que esse político tinha, né? Se bem que ele não era o único, tinham tantos outros que faziam a mesma coisa, né? Mas é importante que ele faz alguma coisa, né? Então roubar também, a reputação também é de menos, né? Então veja que nós estamos vivendo esse tipo de situação, né? Mas é interessante que esses políticos, eles parecem não se importar muito em ter essa ficha limpa, né? Porque eles contam com a nossa incapacidade de nos lembrar as besteiras, os roubos que eles praticaram, enfim, por aí vai, né? Mas deixando essas pessoas de lado, esses políticos de lado, e quando isso diz respeito à nossa vida cristã, a vida de um cristão, né? Porque nós vamos falar sobre a nossa vida, né? Nós vamos ler um texto que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 1. Provérbios 22 diz assim. Vou pegar até aqui na tradução do livro, que está com uma tradução melhor ainda. Deixa eu achar aqui. Pulei, deixei passar. Diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Provérbio 22, 1. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas, né? É interessante isso, nós entendemos a importância do nosso nome, de termos uma boa reputação, diferentemente dos políticos, né? Nós nos importarmos, nos interessarmos sobre aquilo que pensam ao nosso respeito, né? Porque nós não podemos viver uma vida como se não tivéssemos que dar satisfação a ninguém. Nós somos, de uma certa forma, ensinados aí, né? Não, cada um cuide da sua vida, eu não devo satisfação para ninguém. Mas isso não é uma verdade. Nós devemos, sim, como cristãos, satisfação com o nosso viver, né? Não satisfação de dizer quais são as nossas motivações o tempo todo, ficar dando detalhes, explicações da nossa vida, mas a nossa história, a nossa reputação, ela precisa ser construída, ela precisa ser
reconhecida. Nós temos exemplos bíblicos disso e eu vou falar sobre eles, né? Mas a nossa história, a nossa reputação precisa ser reconhecida. Portanto, nós temos que nos atentar muito para isso, né? Ai, me sumiu o nome. No dicionário, né, o termo reputação significa conceito de que alguém ou algo goza num grupo humano, renome, fama, né? Então, reputação, o que é a nossa reputação? É o conceito de alguém ou de algo, ou algo que goza num grupo humano, né? Quer dizer, reputação é a fama, né? O que se pensa acerca de uma certa pessoa, de uma certa instituição, né? Em meio à sociedade. É a opinião do público em relação a uma pessoa, né? Ou grupo de pessoas ou organização. Essa palavra reputação, ela provém do latim, né? Reputatione é opinião, é uma, entre aspas, uma avaliação social. Quer dizer, é uma avaliação que a sociedade faz de mim, né? Então, cria-se a minha reputação a partir dessa avaliação que a sociedade tem ao meu respeito, a seu respeito, a respeito de uma igreja, de uma instituição, de um clube, enfim, de uma cidade, de um país, de uma organização, né? Então, na verdade, é isso. É aquilo que, resumindo bem, né, é aquilo que pensam ao nosso respeito ou de uma instituição, de uma organização. E a partir dessa definição, tendo isso em mente, né, nós precisamos, como cristãos, estar atentos, né, à nossa reputação. Ou seja, né, qual o conceito ou a definição as pessoas fazem ao nosso respeito, né, de nós, a nossa igreja, a nossa cidade. O que as pessoas, por exemplo, pensam a respeito do presbítero Fernando. Eu tenho que me preocupar com isso. O que as pessoas, quando olham para mim, pensam e avaliam a meu respeito? O que as pessoas pensam e avaliam ao seu respeito? É claro que nós não devemos, nós vamos ter sempre aquelas pessoas que só veem com um olhar crítico, só veem os nossos defeitos, né? E nós não devemos nos preocupar exageradamente com essas pessoas, claro que não, né? Mas no geral, nós devemos nos preocupar com o que as pessoas pensam ao nosso respeito, como elas nos veem, como elas nos enxergam, que tipo de pessoas nós nos apresentamos a elas, né? Quando alguém fala sobre mim, né, quais são as observações que elas fazem ao meu respeito? Isso é muito importante eu saber como eu sou tido, né? Como eu sou reconhecido no meio em que eu vivo. Né? Tem, por exemplo, o Brasil, né? Para as outras nações do mundo, como o brasileiro é visto? Normalmente, né? O brasileiro é visto como um povo que gosta de futebol, de samba, de boa vida, né? Não se importa muito com o trabalho, no seu aspecto geral, né? É um povo em que vive em uma sexualidade, né? Liberada, meio que libertina, né? Essa é a visão que fazem a respeito do nosso país, né? E que ela é bem, né, bem fundamentada, porque no geral é isso que nós somos, né? Um povo que gosta de futebol, de bagunça, de diversão, né? O trabalho não é a coisa mais importante para muitos de nós, né? A forma como lidamos com a nossa vida sexual também não é muito, né? É meio que abandonada, meio deixada para lá, enfim, várias coisas que dizem a nosso respeito, né? Eles têm um fundamento para dizer isso. Então, há um conceito, há uma reputação que foi criada, né? E que não deixa de ser verdade. Eu lembro que, né, o brasileiro é um povo que gosta de levar vantagem, de dar nó em pingo d'água, que gosta de passar a perna, né? Que, enfim, quando tem oportunidade, dá um jeitinho de levar vantagem sobre os outros. Eu lembro que uma certa vez eu tenho uma tia que é casada, né,
esposa do meu tio, ela é irmã do meu pai, ela é brasileira, meu tio é japonês, e há muitos e muitos anos atrás, na década de 80, minha tia foi para o Japão, né? Junto com meu tio, eles ficaram um tempo lá, e certa vez eles foram no mercado e, né, minha tia me contou que pediram pelo sistema de microfone do mercado na época para tomarem cuidado, né, com as suas carteiras, porque tinha brasileiro dentro do mercado, né? Então, tomasse cuidado, né? Porque com a nossa fama lá fora, né, era a fama de ladrão. E isso é muito sério, a reputação ruim, né? Então a gente tem que trazendo isso para as nossas vidas, nós precisamos estar atentos, né? Qual é o conceito, qual é a definição, o que as pessoas pensam a nosso respeito, né? Se pensam a respeito de mim, a respeito de você, o que pensam a respeito da nossa igreja, o que pensam a respeito da nossa família, né? Da nossa sociedade, do nosso estado, do nosso país, né? Enfim, a reputação moral e espiritual, né, elas são requisitos essenciais e indispensáveis, né, em todas as áreas da nossa vida, porque a reputação está intrinsecamente ligada, né, à fama e ao bom nome. Porém, para a gente adquirir isso, né, é uma vida. A gente, para construir um nome, para construir uma história, demora. E para a gente perder esse bom nome, essa boa história, essa boa reputação, no estalar de dedos, né? Você tem um compromisso com a verdade, você faz as coisas direitas, certa, né? Um bom tempo da sua vida, mas um dia você mente e você é pego na mentira. Então toda aquela verdade que você pregou a vida inteira, que você falou, geralmente é esquecida. O que vai ficar marcado é aquele momento em que você falhou, aquele que você mentiu, né, que você enganou. E aí as pessoas vão falar, né, o presbítero Fernando, outro dia eu falei um negócio com ele, peguei ele numa mentira. Quer dizer, todas as verdades que eu falei lá para trás, né, elas foram esquecidas rapidamente, porque para a gente construir um nome é muito demorado, mas para perdê-lo é muito rápido, né? Então, nós precisamos sempre nos atentar em ter uma reputação, uma boa reputação, criar, construir uma boa história, mas acima de tudo manter, né, essa boa história, manter essa boa reputação, né? E para isso, né, é necessário ter uma conduta plausível, uma conduta, né, de um homem, de uma mulher de Deus, né, e sobretudo abalizada na palavra de Deus, né, abalizada nos planos de Deus, né, porque a gente pode aqui, né, criar uma boa fama ou uma má fama. Né, há dois adjetivos para esse substantivo, né? O substantivo feminino fama, para ele é dois adjetivos aí que podemos, né, dar a ele. Uma boa fama ou uma má fama, né? A boa fama é quando o nosso nome é reconhecido, é exaltado, né, é louvado pelas atitudes coerentes, íntegras, honestas, né, sinceras, verdadeiras. Mas a má conduta, a má reputação, quando nós perdemos o nosso nome por erros cometidos, né? E eu lembro muito bem, né, que meu pai dizia assim, né, tudo que a gente vai deixar nessa vida é o nosso nome, né? Então mantenha sempre o seu nome limpo, mantenha sempre o seu nome limpo, porque é o que nós vamos deixar, né? Tudo que nós deixarmos depois alguém vai pegar, outro vai usar e vai esquecer e vai acabar, mas o nosso nome vai permanecer, né? Esse permanece. Se existe algo mais importante na vida a zelar, né, esse com certeza, né, é o nosso nome, uma boa reputação, né, é a sua reputação. Um bom nome, né, é o maior patrimônio que nós temos aqui nessa terra, né? Você pode não ter dinheiro, você pode não ter, né, propriedades, você pode não ter uma série de coisas, né? Mas quando você tem um bom nome, a gente vai longe, né? Quando você construiu uma boa reputação, né, isso nos abre portas, né? Isso nos abre portas, nos dá condições. Então, né, o texto ele é muito claro dizer
que o bom nome, né, é mais precioso do que muitas riquezas. Né? Um bom nome é mais precioso do que muitas riquezas. É quando você é reconhecido por um caráter íntegro, né? Quando você é reconhecido por ser uma pessoa do bem, de Deus, né? Por buscar fazer as coisas de forma clara, transparente, sincera, né? Isso é reconhecido e isso abre portas, né? Esses dias mesmo eu tive um meu sobrinho estava com, com Covid, né? Estava, não está com Covid, e foi uma correria para tentar achar hospital para ele, né? E nós conseguimos, né, o hospital, mas num determinado momento, enquanto a gente estava naquela luta para conseguir a definição do hospital, né, eu conversei com o diretor do hospital que eu trabalhava, não que eu trabalho, né, e ele falou: Fernando, olha, tá difícil, né, a coisa não é fácil, tal, mas se ele não conseguir em tal lugar, você fala comigo, dá um jeito, eu vou dar um jeito aqui, né, e a gente traz ele para cá, eu vou fazer isso, né, por tudo que você plantou aqui nesse hospital, por tudo aquilo que você já fez, né, de bom para esse hospital. Então a gente vai dar um jeito, mesmo que não seja da forma como deveria, mas vamos dar um jeito de te ajudar, né? E isso quer dizer, então o meu histórico naquele lugar, né, abriu portas num momento de dificuldade, né? E assim com aquele que queria um bom nome, né? A integridade de um homem, né, não tem preço. Em Eclesiastes, né, Eclesiastes diz assim, capítulo 7, versículo 1, diz assim: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, né? Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, né? Não adianta ter riquezas, né, e ser duvidosas as origens da sua riqueza, e alguém dizer é rico, mas vai saber como, né? Porque é do jeito que é, do jeito que vive, do jeito que fala, a maneira como procede, né? Então, aqui Eclesiastes, Salomão diz: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, né? Do que os melhores perfumes, enfim, né? A integridade de um homem não tem preço, né? Não tem preço. O nome limpo vale mais do que o perfume mais caro, entre outras palavras, ele está dizendo, né? E nós temos exemplos bíblicos disso. Você lembra de Noé? Né? Noé foi, a Bíblia diz que o Senhor, né, quando resolveu destruir a humanidade, porque viu que as ações do homem eram, né, o tempo todo somente fazendo o mal, praticando o mal, Deus resolveu destruir o homem, mas aí a Bíblia diz que Deus viu graça em Noé, né? E o texto diz: homem justo e íntegro. Olha a fama, a reputação, né, de Noé para com Deus, né? Em meio a uma sociedade corrompida, né, Deus olha para Noé e vê um homem justo, um homem íntegro, né? Por causa dele, né? Por causa de Noé, Deus não destruiu toda a humanidade, né? Não acabou com toda a humanidade por causa de Noé, né? Por causa da sua boa reputação, por causa da sua boa conduta, né? A sua forma de viver, a sua forma de agir, né? Um outro nome também bem conhecido, né? Jó, né? A Bíblia diz, olha o que Deus diz para o diabo a respeito de Jó, né? Tu viste meu servo Jó, homem reto, temente, sincero e que se desvia do mal, né? Então veja que Deus faz um relato para o diabo acerca de Jó, né? É Deus quem dá, que fala da boa reputação, né? Não é nem o diabo que vai lá reclamar, fazer alguma coisa, não, é Deus que levanta a questão. Você viu meu servo lá? Aquele cabra é bom. Né? Então, veja o quanto é importante isso, né? Porque a reputação de um indivíduo, ela deve ser reconhecida, né? Geralmente as pessoas são conhecidas pelo que são ou pelo que têm, né? Ou as duas coisas, pelo que são, pelo que têm ou pelo que são e têm, né? Normalmente as pessoas são reconhecidas por isso, né? E isso vai influenciar diretamente, né,
nos fatos da sua própria vida e na vida de outras pessoas. Vamos a um exemplo, né, disso que eu estou falando? Se você puder, pegue a sua Bíblia aí, em Gênesis, né? Gênesis 41. Gênesis 41. Gênesis 41 diz assim: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Olha só, né? Aqui esse texto está contando a história de José, né? E pelo histórico de José, né? Pelo histórico de José, aquilo que se realizava na vida de José, e não somente as coisas espirituais, mas pela postura, né? Faraó fica sabendo, né, de tudo aquilo que aconteceu na vida de José e as revelações que Deus deu a ele, os acontecimentos da sua vida, né? E Faraó, né, pega alguém que não é do seu próprio povo, é de um outro povo, né? E faz uma avaliação e dá uma declaração: acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus? Né? E olha que Faraó dizendo isso é algo muito poderoso, porque lá naqueles tempos, Faraó era como se fosse a personificação do próprio Deus entre os homens, né? Isso na cultura egípcia, né? Faraó era o Deus entre os homens, né? Era Deus entre os homens, na pessoa do Faraó. Mas olha só o que ele diz: acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus? Né? Então ele vê a presença de Deus, do Espírito de Deus, né, na boa reputação criada por José, que mesmo diante de tantos dilemas que sofreu na vida, né, de tantas lutas e perseguições e problemas, né, se manteve íntegro, se manteve honesto, se manteve sincero, perseverante, né, e isso redundou aí, né, na sua exaltação ao segundo homem mais poderoso do Egito, né, por causa dessa boa reputação, né, por causa desta boa fama, desta forma de viver que lhe proporcionou a possibilidade de chegar a ser o segundo maior homem, né, do Egito. Né. Temos mais outros exemplos como este. Né. Vamos lá. Segundo Reis, segundo livro de Reis, capítulo 1, versículo 8. 1:8. Né? Quando estão procurando o rei de Moabe, né? Estava procurando Elias, né? Eles vieram trazer uma informação para ele, né? E disseram: olha, qual o traje que esse homem tá? Qual era o traje do homem que veio ao encontro e vos falou essas palavras? E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse o rei: este é Elias, o tisbita, né? Então veja que deixa eu pôr minha Bíblia mais para cá para não sair fora daqui da câmera, né? Até pela forma de se vestir, de se comportar fisicamente, né, Elias foi conhecido. Né? Vocês lembram num outro texto que se encontra um pouquinho para frente, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 e 9, aquele texto que fala sobre a mulher sunamita, né? Sucedeu também um dia que indo Eliseu, né? Olha só, Eliseu, o profeta Eliseu, a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus.
Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Né? Então, veja só, que Eliseu, pela sua forma de caminhar, pela sua forma de proceder, a sua reputação, né, lhe abriu as portas, que aquela mulher sunamita, ao ver a conduta, o comportamento, as atitudes de Eliseu, né, reconhece nele um santo homem de Deus. Como você está sendo reconhecido hoje? Como nós estamos sendo reconhecidos como cristãos, né? Como pessoas que nos dizemos evangélicos, da igreja, somos povo de Deus. Será que as pessoas nos olham dessa forma? Será que as pessoas reconhecem em nós, né? Essa realmente é verdade, que somos homens e mulheres de Deus, não porque colocamos uma Bíblia debaixo de braço e aos domingos vamos para a igreja, ou na quarta, ou na terça, ou temos um hábito de fazer algo rotineiramente, ou porque realmente a nossa vida, né, mostra uma conduta de um homem, de uma mulher de Deus, temos uma reputação de um homem, de um jovem, de uma mulher de Deus, né? Será que essa reputação que o que se falam, o que se pensam, o que se observa a nosso respeito, porque a mulher sunamita observava Eliseu passando, né? O que as pessoas observam a respeito de nós contam uma história, não é verdade? Contam a nossa história. Que história está sendo lida através da nossa conduta diária? É isso que nós precisamos parar e refletir, né? Há outros exemplos, né? Salomão, quando falaram, né, para a rainha de Sabá acerca da sua sabedoria, da sua riqueza, do seu poderio, né? A rainha de Sabá veio e conferiu tudo aquilo, e ao terminar, né, a sua avaliação, ela fala: olha, o que falaram sobre a sua sabedoria, sobre a sua riqueza, sobre o seu poder, é muito além, né, do que eu poderia imaginar. Me falaram uma coisa, mas vendo pessoalmente, né, é muito maior do que isso, né? Salomão, o rei Uzias, também da mesma forma, né? E até mesmo, e principalmente Jesus, né? Marcos capítulo 1, versículo 8, né? Diz assim, olha, Marcos 1, versículo 8, eu em verdade, não, peraí, Marcos 1, 8, não, pera um pouquinho. Não, peguei o texto, marquei o texto errado. Não é Marcos 1:8. De Marcos. Eu vou achar. Daqui a pouco eu acho. 1:28. Né? Jesus, ele passa pelo batismo, né? E ele começa a sua obra, chama os primeiros apóstolos, aquele negócio todo, cura o endemoniado em Cafarnaum, né? E aí diz o texto no versículo 28, não é 8, é 1:28, e logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Quer dizer, tudo aquilo que Jesus fazia, né, lhe dava uma fama, né? Lhe dava uma fama. Então, ele começa a ser reconhecido por isso. Também, né, tem um aspecto negativo, aqueles que não souberam lidar, né, com essa reputação. Lembra do rei Nabucodonosor, quando, né, ele viu tudo aquilo que ele construiu, né, com a mão de Deus o ajudando, claro, se ensoberbeceu, né, tornou-se arrogante, né, e, né, Deus lhe deu uma baita lição, ele teve que comer, né, grama, comer mato junto com os animais, né? E ele foi rebaixado até reconhecer novamente que tudo que ele tinha não vinha dele, da sua própria força ou capacidade, mas vinha de Deus, né? O próprio rei Uzias também teve problemas com isso, né? Acabe, né? Herodes, foram pessoas que tiveram, né, grandes dificuldades com isso, né? E quando nós falamos de reputação, nós falamos de integridade, né? Integridade fala sobre ser inteiro, não ser ter uma boa reputação apenas em uma área da nossa vida, mas em todas as áreas da nossa vida. Todo o nosso viver tem que ser uma vida equilibrada, né? Fala de ser completo, né? Reto, exato, inatacável, né? Irrepreensível, né? E isso é muito importante para nós, né? Há também exemplos de homens, né, e mulheres, né, que assim fizeram,
foram irrepreensíveis, foram inatacáveis. Neemias, né? Um homem de Deus, inatacável, irrepreensível. Samuel, né? Quando o povo pediu um rei, Samuel ficou indignado, né? Samuel liderava o povo de Israel naquele tempo. Ele ficou indignado que o povo, né, queria um rei como as outras nações, e ele vai, né, para cima do povo, diz: em algum momento eu defraudei vocês, eu fiz algo errado, em algum momento eu pratiquei qualquer injustiça entre vocês, né? E o povo: não, Samuel, não, você foi perfeito, completo, né? Então a reputação, apesar da indignação de Samuel, né? A indignação dele não é porque ele deixaria de ser o líder de Israel, mas é que o povo, né, estavam querendo viver como os outros povos, tendo reis humanos, né? E Samuel queria que o próprio Senhor, né, dirigisse aquele povo, né? E Samuel fica indignado, mas a reputação dele, o próprio povo reconhece que não tinha nada, absolutamente nada, né, a falar da sua integridade. Isso você pode ver lá no livro de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 2 a 4. Ó. Diz assim: agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós, e eu já envelheci e encaneci. Eis que os meus filhos estão convosco. Eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem eu tomei o boi, a quem eu tomei o jumento, a quem eu defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e vou-lo restituirei. Então disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Né? Então olha o testemunho, a reputação de Samuel diante dos homens. Né? Isso é muito importante, meus irmãos. Nós pensarmos na nossa reputação, precisamos viver de uma forma coerente, de uma forma honesta. Né? Não é só dizer versículos bíblicos. Nós temos está cheio de gente aí citando versículo bíblico, né? Citando coisas da Bíblia para parecer homem de Deus, para parecer uma mulher de Deus, né? Mas na verdade não tem nada, não tem uma boa reputação, não é uma pessoa íntegra, não é uma pessoa confiável, né? A nossa postura ética, né? Nós precisamos ter uma postura ética, ter uma postura cristã em todas as áreas da nossa vida, né? No nosso andar. Ó, vamos ver aqui, vou tentar ser bem rápido. Romanos, né? Romanos 13, versículo 13 e 14, diz assim: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e da sua concupiscência, né? Então nós precisamos viver uma vida ética, justa, sóbria, no nosso andar, né? No nosso falar. Vamos lá, quer ver? Efésios, capítulo 4, Efésios, deixa eu achar aqui, 4, Efésios 4, 29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que aos que a ouvem, e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, na qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Né? Olha só, né? Quem anda em sinceridade, né, estará seguro. Quem anda, né, em sinceridade, o seu caminho será reconhecido, né? Terá uma boa reputação. A reputação espiritual é vista do mesmo modo, né, que a reputação moral. As duas caminham junto, né? A reputação espiritual, a reputação moral, né? E quem possui isso será bem sucedido, né, diante de Deus e diante dos homens, né? Porque o sucesso da vida espiritual depende muito da vida moral, né? Você quer ser bem sucedido espiritualmente, também moralmente. Uma coisa depende da outra, né? Eu não posso querer ser bem sucedido espiritualmente se eu vivo fazendo moralmente coisas erradas,
né? Coisas que vão contra a palavra de Deus, contra os valores de Deus, né? Então a gente precisa pensar muito seriamente nisso, né? A credibilidade religiosa, né? Ela tem sido, né, muito enfraquecida devido ao comportamento e o caráter de certos cristãos, né? Antes, quando se falava de ser crente, né? Se falava de ser crente, a pessoa logo já tinha uma ideia. Pô, aquela pessoa é crente, então ela não mente, ela não engana, ela não rouba, ela, né, não trai, ela não faz isso. Tudo aquilo que a gente sabe que é pecado e que é coisa da carne, né? Ou do diabo, né? Isso era o que se tinha, era a reputação do cristão antigamente, né? Hoje em dia a coisa já não está bem assim, né? A coisa não está bem assim, né? Há tanto crente aí de caráter duvidoso, de ação duvidosa, de comportamento duvidoso, né? Que nós, aqueles que somos honestos, que tentamos fazer a coisa, levamos a coisa a séria, né? Ficamos muitas vezes desacreditados, né? Quando já teve vezes de eu falar, né, que eu sou pastor, que tomava conta de igreja, isso, aquilo, né? Pessoas me dizem assim, mas você não é igual aquele pastor daquela igreja tal, pastor igual a igreja tal, pastor que leva a sacola de dinheiro nas costas, né? Essa é a reputação que nós temos hoje em dia, infelizmente, né? Por isso Paulo, ele nos ensina, lá em 1 Coríntios 10:32, olha o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10:32, diz assim, 10:32, portanto, portai-vos de modo que não deis escândalo nem a judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus, né? Portanto, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, né? Então, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na igreja, onde eu estiver, onde você estiver, nós temos que dar testemunhos, né? Ter uma boa reputação, temos uma boa fama, né? Devemos ser exemplo em toda a nossa maneira de viver, tanto aos de casa como aos de fora, né? Procuremos fazer sempre uma autoavaliação, né, de como está a nossa reputação na sociedade em que vivemos. Como é que está a sua reputação no meio da sociedade e para com Deus? Você já parou para pensar sobre isso? Né? Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele e do mundo. Amém? Que Deus te abençoe, que você pense, medite muito sobre isso, né? Que melhor, né, como diz o texto aqui, a boa reputação, mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Preserve o seu nome, preserve a sua reputação. A vida íntegra, direita, reta, diante de Deus, vale a pena ser vivida, vale a pena ser, né, levada desta forma, porque assim sendo, os homens se agradarão de nós, mas acima de tudo, Deus se agradará de nós. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Tenha um domingo abençoado, cheio da presença da glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos.